Tudo bom, pessoal? Quero falar com vocês sobre uma notícia assustadora que eu vi hoje e serve para você também pensar no que você vai fazer da sua vida, principalmente se você está indocumentado ou ilegal dentro dos Estados Unidos. Uma notícia eu vou ler aqui para vocês. Um homem de Washington recebe uma conta do DHS de 1.800.000 na casa dele, por ele não ter saído dos Estados Unidos quando ele recebeu uma ordem de deportação. Olha que curioso. Não é minha área de atuação, eu não trabalho com deportação, mas eu fiz um resumo aqui do embasamento legal com relação a isso e eu quero explicar para você aonde você está em risco se você não sair dos Estados Unidos quando você recebe uma ordem de deportação. A história desse homem foi que ele saiu do Vietnã logo após a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, se eu não me engano, terminou em 1975, me corrijam se eu estiver errado. Eu não me lembro, porque eu nasci em 1975, mas, né, pelo que eu me recordo do colegial, eu lembro que foi mais ou menos por essa época, e esse homem entrou nos Estados Unidos como refugiado em 1980, ou seja, 5 anos após a guerra. Se isso não traz a vocês algumas lembranças, eu vou lembrar a vocês algumas coisas. Muitas pessoas saíram do Oriente Médio, do sul da Rússia, ali onde tiveram diversos conflitos, Brasil, muita gente aplicando vistos de asilo político, refugiados, e diversas pessoas do Haiti aplicando como refugiados, e muita gente, principalmente empresas de consultoria, aceitando esse tipo de processo e protocolando como se fosse copiar, colar produto de prateleira. Em vez de pegar um pacote de arroz no mercado, protocolar um pedido de refúgio ou asilo. Esse homem teve negado, eu vou deixar na descrição desse vídeo a história dele para vocês acompanharem, quem quiser ler, quem tiver curiosidade para se aprofundar um pouco melhor. Ele teve o processo dele negado, recebeu uma ordem de deportação e não saiu do país. Ele simplesmente ignorou a ordem com sucesso e seguiu a vida dele. O DHS começou a cobrar as pessoas, e essa daqui é a quarta história que eu vejo. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem um monte, recentemente, desse tipo de coisa. Recebeu ordem de deportação, não saiu. Se você não recebeu a intimação da sua ordem de deportação, o problema é seu. O DHS vai emitir imediatamente uma conta para você pagar. Com base em quê? Vamos ler agora aqui, porque não é minha área, eu não entendo muito disso, mas eu fiz uma pergunta, uma pesquisa. Vamos lá. O DHS tem usado a seção 274D da INA, Immigration and Nationality Act, artigo 8 SC, parágrafo 1324D, que estabelece penalidades civis para imigrantes que não saiam dos Estados Unidos imediatamente após receberem uma ordem final de expulsão ou remoção, no caso, deportação. E eles usam principalmente esses seguintes pontos legais. A 8 SC, parágrafo 1324D, que prevê civil penalties for fail to depart. Caso a pessoa falhe ou se recuse a sair voluntariamente do país no prazo estipulado, ou a pessoa não se apresenta a um pedido oportuno da USCIS ou do DHS para que ela se apresente e saia, ou conspire ou tome qualquer ação que destina a impedir a ação do DHS para dificultar a sua própria partida, ou não se apresente imediatamente quando convocado para remoção no aeroporto, tá? Essa pessoa deverá pagar uma penalidade civil. Isso é o que está escrito no 1324D. O valor da multa. O valor original, ele mencionava $500, né? Mas isso foi reformado em 2025 e foi ajustado para $998 por dia de violação. Ou seja, se você ficar 10 dias, você está devendo $9.998. Se você ficar 100 dias, um terço de um ano, você já está devendo uma pequena fortuna. Isso explica como as contas podem atingir centenas de milhares ou até milhões de dólares caso a pessoa permaneça ilegalmente no país. Outras bases que são bem interessantes aqui para vocês, tá? Nós temos também o 1253 da INA, parágrafo 243, que prevê penalidades criminais, prisão de 4 a 10 anos, caso a pessoa falhe em sair voluntariamente do país após ser ordenado. 1229C da INA, parágrafo 240B, que estabelece penalidades específicas entre $1.000 e $5.000 para quem recebe um benefício da partida voluntária e não sai no prazo, como, por exemplo, o que agora
foi feito com as pessoas que iam lá, se cadastravam no site e saíam e recebiam um benefício, recebiam um dinheiro. Se essas pessoas receberem o dinheiro, não saírem ou tentarem reentrar nos Estados Unidos, tem outra penalidade pecuniária e também a prisão. Por que eu quis gravar esse vídeo aqui para vocês? Porque muitas dessas pessoas estão aqui nos Estados Unidos, não querem sair porque elas têm vínculos, e geralmente esses vínculos são vínculos patrimoniais, conta em banco, casa, carro, coisas que elas acabaram construindo, empresas e tudo mais, né? E essas pessoas acabam não querendo voltar para os países delas e ficam ali até ver o que a coisa acontece. Qual é o grande ponto aqui nessa questão? O DHS, se você não fizer esse pagamento dessa multa aqui de 1.800.000, eles vão simplesmente fazer o bloqueio de absolutamente tudo que aparece no seu nome, inclusive da sua conta corrente pessoal, da sua casa, do seu patrimônio, do seu carro. Eles vão simplesmente tomar tudo isso de vocês e vocês não vão conseguir sequer usufruir desse patrimônio que você acabou construindo. Minha sugestão para você, se você está ilegal, se você está indocumentado dentro dos Estados Unidos, principalmente se você tem uma ordem de deportação, converse com o seu advogado especialista em deportação. Eu sempre digo isso para vocês. Muitos advogados de imigração não trabalham com deportação, muitos de deportação não trabalham com imigração. Eu sou daquele viés que acha que todo mundo que é especialista em tudo não é especialista em nada, então eu gosto de buscar pessoas que são realmente especialistas naquele determinado assunto. Converse com um advogado de deportação, ele vai saber qual é o melhor caminho para você, qual é a melhor forma de proteger, eventualmente, que você tenha algum direito que você tenha e evitar que você passe por isso que esse senhor agora está passando depois de 40 anos dentro dos Estados Unidos, certo? Deixa aqui na descrição o seu comentário, sua opinião, sua história, se eventualmente você tiver alguma história com relação a isso, com certeza vai ajudar bastante gente. Compartilhe esse vídeo com pessoas que estão fora de status e que possam eventualmente ser aí, receber essa surpresa dessa carta dentro da casa deles. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado.